Muro de Berlim. Uma construção feita de tijolos e cimento separando um país em dois. Ou seria o mundo? Cada lado contou uma história, e o mundo todo assistiu uma extensa parede protagonizar uma narrativa hoje ainda tão famosa. E como em toda a história, que vontade que dá de eleger um mocinho e um vilão. Mas será que dá para contar essa história sem eleger o nosso campeão? Muitos filmes, séries e livros ainda escalam o Muro de Berlim como personagem em suas narrativas até hoje. Depois de 70 anos de sua construção e 30 da sua queda, será que a narrativa do muro que separava o vilão e o mocinho mudou? Vamos pensar juntos? Após a Segunda Guerra Mundial, os principais vencedores, Inglaterra, Estados Unidos, França e União Soviética, ocuparam e dividiram a Alemanha derrotada. Do lado ocidental, havia a República Federal Alemã. Do lado da Alemanha Oriental, a União Soviética criou a República Democrática Alemã. O muro foi construído dia 13 de agosto de 1961. Berlim ficou na parte soviética, mas por ser a capital, também a dividiram em 4, a fim de evitar emigrações da população de Berlim Oriental para o lado ocidental. Stalin decretou o bloqueio de Berlim, buscando impedir a entrada de suprimentos e forçando potências ocidentais a sair. Inglaterra, Estados Unidos e França, com o mesmo alinhamento político, formaram a zona tripartida capitalista. O muro media cerca de 155 quilômetros, interrompendo o trajeto de linhas de transporte público e cortando 193 ruas e avenidas, defendido por grades com alarmes, cercas elétricas e arames farpados. Pontilhado por mais de 300 torres de observação patrulhadas por cães de guarda e soldados bem armados, estes com ordens de atirar para matar qualquer pessoa que tentasse atravessá-lo. Além do Muro de Berlim, que dividia a cidade capital da Alemanha em 2 territórios, um capitalista e outro comunista, ambas as Alemanhas também tinham sua própria fronteira, a fronteira interna alemã. Por conta das suas semelhanças, ambas as barreiras são comumente confundidas, mas tratam-se de fronteiras diferentes. Nos 28 anos de história do muro, as Alemanhas acabaram tomando caminhos diferentes nesse período. Na Alemanha Ocidental, houve uma retomada econômica mais forte através do Plano Marshall. O Plano Marshall era um plano que foi elaborado pelos Estados Unidos para a reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial. Nesse plano estavam incluídos os 2 lados da Alemanha, porém, com a Guerra Fria, o lado oriental ficou de fora desse plano. Isso fez com que a Alemanha Ocidental ficasse com a economia mais forte e a Alemanha Oriental com a economia estagnada e dependente da União Soviética. Por conta da fraqueza econômica e falta de oportunidade, as pessoas queriam a todo custo atravessar o muro em busca de uma oportunidade melhor. Porém, muitas pessoas acabaram sendo mortas, presas e torturadas nessas tentativas. No cenário político, mesmo com todo o autoritarismo colocado pelo regime soviético, houve certa estabilidade política, porque durante todo o período do muro, a Alemanha Oriental foi governado por um governante, o Walter Ulbricht. Muito por conta também que grande parte da população da Alemanha Oriental simpatizava com o regime comunista. E isso fica bem claro no filme Adeus Lenin. A União Soviética iniciou uma grande revolução cultural com o objetivo de promover a simpatia das pessoas através de um conceito nacionalista, ou seja, promovendo o patriotismo e o orgulho de ser comunista. Embora muitas pessoas quisessem ultrapassar o muro para a Alemanha Ocidental, havia muitas pessoas também que tinham orgulho de fazer parte da Alemanha Oriental e não queriam ultrapassar o muro. No entanto, com o agravamento da crise econômica do regime soviético, esse conceito acabou se perdendo, o que facilitou a queda do muro em 1989. Na madrugada do dia 9 para 10 de novembro de 1989, acontece a queda do Muro de Berlim. Há alguns anos já havia uma pressão internacional para que as fronteiras fossem abertas, mas o que aconteceu nesses dias foi produto de um equívoco. Um dia antes, dia 8 de novembro, os ministros da Alemanha Oriental pedem demissão de seus cargos. E, em contrapartida, o governo da RDA apresenta uma proposta a ser apreciada e votada pelo parlamento, que visava a abertura das fronteiras da Alemanha Oriental com a Alemanha Ocidental. No dia seguinte, dia 9 de novembro, o então porta-voz da Alemanha Oriental, em uma coletiva de imprensa,
acaba se equivocando e soltando uma informação até então sigilosa. O repórter questiona ao porta-voz sobre quando a lei de abertura de fronteiras entraria em vigor, no que ele responde: pelo que eu sei, ela entra já, imediatamente. E como a entrevista estava sendo transmitida ao vivo, milhares de pessoas, cidadãs da RDA, iniciaram uma peregrinação em direção ao muro. Ficaram lá por horas sendo contidas por guardas da fronteira. Até que tarde da noite, quando já haviam muitas emissoras de TV no local, noticiando esse evento histórico para o mundo inteiro, o líder da RDA, o Egon Krenz, liberou a passagem de ambos os lados pela fronteira. Os relatos e imagens desse dia mostram pessoas eufóricas se abraçando e cantando, e a euforia também motivou a depredação do muro, e daí as imagens tão famosas de pessoas com ferramentas em mãos destruindo partes do muro. A queda do Muro de Berlim foi um ato simbólico, mas marcou o início de um processo político que culminou na reunificação da Alemanha, tal como conhecemos hoje. Buscando então responder aos questionamentos do início desse vídeo, qual narrativa ainda hoje é a mais famosa? Será a versão em que o comunismo perdeu a guerra por causa do seu autoritarismo e repressão, e que o lado oriental era um lugar exclusivamente tenebroso, perigoso e ainda por cima muito gelado? Ou será a versão em que o capitalismo invadiu o lado oriental? A versão da história contada, por exemplo, em Adeus Lenin, em que as pessoas da RDA também eram felizes, tinham seus empregos, suas marcas favoritas e a vida seguia. E como vemos os demais atores desse enredo, como por exemplo os Estados Unidos, que além de se estabelecerem como uma grande potência durante essa época, foram eleitos os mocinhos da história, como representa o personagem de Tom Hanks no filme A Ponte dos Espiões. Será que só uma dessas narrativas dá conta de descrever essa passagem histórica tão simbólica? Chimamanda Adichie nos ajuda a ampliar o olhar. Como são contadas, quem as conta, quando e quantas histórias são contadas, tudo realmente depende do poder. Poder é a habilidade de não só contar a história de uma outra pessoa, mas de fazê-la a história definitiva daquela pessoa. Repensemos a pergunta inicial, então. Com qual versão dessa história a gente se habituou? E por quê?